por falar em relações humanas, agora nós vamos conversar sobre relação maternidade-culpa, que é claro, né, é uma super relação humana e que acontece. Parece estranho, mas com a chegada da maternidade chegam também muitos sentimentos novos. E a culpa é um deles. Isso porque quando nos tornamos mães, recebemos muitos conselhos, ouvimos opiniões, né? São conselhos diferentes, erramos, acertamos. E tudo isso acaba se misturando com a nova vida, com a chegada daquele filho, ou seja, não é fácil essa fase. Então, para falar um pouquinho sobre maternidade e culpa, nós vamos conversar agora com a psicóloga Ana Paula Petri. Ana Paula, obrigada por estar conosco. Eu que agradeço. Você que trabalha com mães, com filhos e com culpa. Muita culpa. Quando eu comentei que a gente ia fazer uma entrevista sobre esse assunto, as pessoas perguntaram, mas o que tem a ver a maternidade com culpa? E às vezes a pessoa nem percebe que realmente sim, que até a pessoa própria passou por isso e que está muito ligada a esses dois sentimentos, né? Eu costumo dizer que quando nasce um bebê, nasce um pai e uma mãe culpados. Porque, na realidade, a culpa, ela é algo que nos acompanha desde o princípio, às vezes até da gravidez, né? E são vários os fatores. Começa desde a questão de não ter conseguido alcançar alguns objetivos que gostaria, ou de ouvir demais o que os outros falam e daí tu vai tentando adaptar. Porque é aquela velha história, a maternidade não tem receita, né? Tem. Eu posso fazer a mesma coisa para 100 crianças e a resposta provavelmente vai ser diferente de todas elas. Somos diferentes, Somos né? diferentes. As famílias são diferentes, os costumes são diferentes, os seres são individuais, né? Então não há receita. Né? Isso, e hoje em dia, a mulher moderna, né? Nós atualmente temos uma cobrança muito grande diante da sociedade. Por quê? Porque na realidade a gente trabalha, a gente tem que criar os filhos, tem que cuidar da casa. E mesmo aquelas que não trabalham, ouvem, por exemplo, das pessoas, nossa, mas você só cuida dos filhos? Não faz mais nada, né? Sim, olha as minhas costas, que eles estão doendo, eu só cuido deles, aqueles como braços se fosse a coisa mais fácil, né? A gente sobe e desce eles o dia todo. Sim, exatamente. E a maternidade, ela é maravilhosa, com certeza. Ela é muito gostosa, mas ela tem momentos que não são bons. E não tem problema nenhum em a gente lidar com isso, mas, em admitir Ana, isso. eu vou te falar, não é para qualquer um que a gente pode falar isso. Exato. Porque quando a gente vê as redes sociais, muitos sites, muitas coisas, parece que eu que sou mãe de 3, posso garantir que aquilo ali não é a realidade. Não é real. A pessoa não está falando a verdade, porque assim não é só um momento bom. Claro que um filho é uma bênção de Deus, é o maior amor do mundo, é a coisa mais linda que a gente pode ter. Mas tá longe a gente de vai ser a chorar, perfeição. a gente vai se cansar, às vezes vai dar, eu sempre falo assim, às vezes vai dar vontade de abrir a porta e sair correndo. Eu não sei se é só comigo que acontecia isso. E a gente se sente culpada de falar isso para qualquer pessoa, porque a gente pensa que a gente é um monstro. Não é? Eu ouço muito assim, meu Deus, às vezes eu tenho vontade de jogar ele pela janela. É óbvio que a pessoa não vai fazer, né? Sim. Mas ela tem essa vontade. E daí? E daí ela está precisando de ajuda, né? Vamos acolher mais, vamos jogar menos. Porque as mães precisam de ajuda, os pais também precisam de ajuda. Aconteceu, e eu sempre costumo falar isso, que a gente está na era do julgamento, né, Ana Paula? Aconteceu uma situação, uma vez, em um ônibus, uma mulher com um filho no colo e ela acabou adormecendo. Eu acho que ela tinha feito compras o dia todo no Paraguai. No sol, estava com um bebê assim de uns 9 meses. E ela adormeceu e a criança acabou caindo do colo dela. Imagina o quanto Pensa, em julgaram. 45 passageiros, eles quase lincharam a mulher. E no fundo, quem é mãe não consegue, avaliar a proporção que pode ter esse... Ela já está se sentindo culpada por si só. Ninguém vai querer deixar o filho cair, né? Então, assim, eu acho que faz parte dessa conversa que a gente está tendo, esse negócio do saber respeitar a dor e o momento de cada um. Ninguém sabia de onde ela estava vindo, o que ela tinha passado naquele dia. Exato. Teve recentemente a mãe, né, que foi fotografada com o filho no chão do aeroporto. Gerou uma polêmica imensa, né? E na realidade, eu acho interessante, o que mais me assusta às vezes, é que muito desse julgamento vem das próprias mães. Então ninguém se coloca no lugar do outro e pensa, poxa, mas o que aconteceu, afinal de contas, para aquela mãe fazer aquilo, por exemplo? Por que ela está se sentindo dessa maneira, né? Todos nós que somos pais e mães sabemos que em vários momentos a gente vai se frustrar. Só que parece que existe uma proibição, que a gente não pode falar desse lado ruim ou desse lado não tão bom, né? Sim. E a gente tem que falar, porque quanto mais for falado, mais as pessoas vão compreender que é normal
e vão admitir que com elas também acontece, né? E um fator importante, e você vai concordar comigo, é o esposo, o marido, o companheiro, o namorado apoiar nesta hora. Com certeza, é fundamental. Porque é para ele que a gente vai chorar, é para ele que ele vai chegar em casa e estar com os cabelos em pé ali naqueles primeiros meses. Os homens que estão acompanhando o Ver Mais, e claro, muitos, né, já têm consciência disso, mas para aqueles que ainda não sabem, é uma fase muito delicada, né? Muito. E outra, né? Geralmente nós esperamos o apoio da família e muitas vezes a própria família acaba deixando a desejar, né? Porque cada um tem uma experiência, cada um lidou com o filho de uma forma e a pessoa acha que aquela é a melhor forma, mas não é. Não existe só uma forma de educar. Não existe só uma forma de encarar situações, né? E existe, eu não sei se você vai concordar, quem nasceu para aquilo e quem já faz com um pouco mais de dificuldade. Que não tem a pessoa aquela pode desenvolver, né? Exato, mas eu posso não ser, vamos dizer assim, isso pode não... Assim como tem as tendências para cada profissão, enfim, tem gente que é mais apto para esse momento e para a chegada. Depois, com o passar do tempo, com os próximos filhos, a gente vai mudando, mas tem gente que parece que já não nasceu junto com ela aquela aptidão. E na realidade paciência. Isso é até um mito, né? Porque a pessoa não nasce mãe, né? Ela não nasce já com instinto materno, a gente costuma dizer isso, né? A gente vai adquirindo isso ao longo do tempo. Alguns já adquirem antes de engravidar, que já tem um desejo muito intenso, e ainda assim, obviamente, vão falhar muito, vão se culpar muito, né? E tem aquelas que realmente pegam o filho no colo e falam, e aí? O que eu faço com isso aqui agora, né? Isso aconteceu comigo. Então... porque... E não tem problema nenhum nisso, né? Eu confesso que, porque eu era muito jovem, né? A minha primeira filha, né? A primeira é uma menina. E foi muito engraçado, porque foi parto natural. E aí, ali, lavaram ela e colocaram do lado e falaram, pronto, mamãe, agora é sua. E eu falei, não, mas eu tenho que tomar banho, eu tenho que levantar. Não, agora ela é sua. E eu olhei e pensei... Né? E agora? Porque, assim, as pessoas não têm noção do que é a maternidade até ser mãe, né? Exato. Não, e ninguém nos prepara para essas coisas, né? Eles nos falam que a criança vai ter fome, que vai querer mamar, que tu vai ter que trocar fralda, que vai perder algumas horas de sono. Mas ninguém fala que pode acontecer do teu filho acordar a cada 15 minutos nos primeiros 5 meses, por exemplo. E que isso pode ser normal. E que tu vai estar podre de cansada, exausta. E que mesmo assim tu vai amar teu filho, mas vai ter momentos que tu vai estar implorando para que alguém te ajude com aqueles cuidados. Vai ficar cansada, vai chorar, mais nervosa. Vai se culpar, vai se sentir a pior mãe do mundo. E aí é que você falou, aí que começam os julgamentos. Exato. É muito complicada essa fase, né? E quando tem 2 ainda, com 1 ano e pouquinho de 2, diferença? 3, 4. Bom, para mim, eu confesso que a segunda, no caso, foi bem difícil, porque os dois tinham idade muito próximas, né? 1 ano e 11 meses de diferença. Então, os 3 primeiros meses foi, assim, muito difícil. Com o Pietro foi bem mais tranquilo, mas na segunda filha... E no teu consultório, depois que você teve um seguido do outro, mudou o atendimento? Você acha que você... Na verdade, desde o primeiro filho, quando eu me tornei mãe, eu mudei minha visão de mundo, eu mudei minha percepção enquanto psicóloga. Eu parei para avaliar e refletir a respeito de várias coisas que eu já havia ouvido, né, de pacientes, de pais de pacientes, e pensava, poxa vida, agora sim eu entendo, porque agora eu tenho certeza que cada um deu o melhor de si conforme pôde, né, e que aquele momento não foi imprudência ou não foi, sei lá, né, porque a gente acaba, de certa forma, julgando, né, claro. Apesar de tentar de agir da forma mais profissional possível. Depois a gente começa a pensar, poxa, mas será? E se fosse comigo, né? Para quem está acompanhando o Ver Mais agora, está passando por essa fase, está passando por um momento difícil, está se sentindo culpada, está cansada, ou seja, está passando por tudo isso que a gente já falou. O que é o recomendável? É a terapia? É procurar o auxílio? Tem terapia, tem grupo de apoio emocional, inclusive eu até estou com um grupo de apoio de mães, né? Eu estou fazendo também agora um workshop sobre maternidade sem neura, que é para essas mães realmente se livrarem um pouco dessa culpa. Que dia que vai ser isso? Vai ser dia 17 de setembro, das 2 às 6 horas. Aonde? Então, vai ser no... agora eu tenho que lembrar o endereço. Mas é no centro de Itajaí, não me recordo o endereço. Certo, mas entrar lá na sua página... Isso, entrar na página do Facebook, que é Gestando e Aprendendo, né? E pode ter mais informações. Legal, obrigada, Ana Paula. Tá aí, então, né? Na verdade, para estimular
para a pessoa. É o que eu sempre falo, a gente não pode se acostumar a sofrer. Exato. Tem que passar E pra também frente. faz parte, né? Mas vai passar. Claro, não só é... que não pode é estacionar ali, Exato. né? Tem que acolher. Não adianta carregar essa culpa e levar para o resto da vida. Entender o que né? está acontecendo e tentar resolver. Não, e tem uma coisa que eu costumo dizer que eu acho que ajuda muito, ao invés de ficar se culpando e se lamentando das coisas que deixou de fazer ou do que gostaria de fazer diferente, é ver o quanto de coisa boa que a gente já conseguiu fazer, quanta mudança que a gente já teve. Com melhor quantas eu conquistas, já sou. né? Sim. Depois da maternidade. Exato. Só pelo fato de já ser mãe Sim. já é uma conquista. Com certeza. Obrigada, Ana, por estar conosco. Eu que agradeço. E um abraço para você, para toda a sua família, para os seus filhinhos e boa sorte no workshop. Obrigada.